Como contratar sondagem? Uma pergunta que eu recebi de um aluno e eu vou deixar essa resposta em forma de vídeo, no qual eu já estou mostrando aqui na tela uma área. Você tem uma área grande, pode ser um terreno bem maior que você tem aí, e você tem uma área que eu estou chamando ali de área a construir, que está ali em marrom mais claro, e é uma área de 20 por 28 metros, né? E aqui nós temos a disposição dessas sondagens no terreno como um todo. E eu marquei um X bem grande vermelho aí para mostrar para vocês que isso está errado, né? Porque você não deve soltar, né, essas sondagens no local onde você não vai construir. Você deve colocar as sondagens para investigar o terreno onde você vai construir uma estrutura e essa estrutura precisa dissipar essas cargas adequadamente no terreno. Então, como já falei em outro vídeo, você precisa então investigar o local da construção. É importante lembrar para você que a NBR que nós vamos tratar desse assunto, que ela fala sobre a questão de programação de sondagens, furos de sondagens no terreno para edificações. Ou seja, esse vídeo não é para o caso de investigação geotécnica por sondagens, de viadutos, pontes, tá? Aqui nós estamos tratando de construções de edificações, casas, sobrados, edifícios médios, grandes, tá? E outra coisa, a NBR 8036, ela é de 1983, já está com um bom tempo aí em vigor, mas você pode verificar se essa norma está vigente ou não através acessando o site da bntcatálogo.com.br, que eu deixo aqui e é a recomendação que eu faço para vocês. Sempre verifiquem, se você vai fazer um projeto, vai fazer alguma coisa, verifique se essa norma está vigente ou se existe alguma outra atualização sobre ela, tá? Para você seguir uma norma que esteja vigorando na época que você vai elaborar o projeto. Pois bem, voltando para a questão aqui, ou seja, essa é uma situação errada, ou seja, a pessoa especificou as sondagens muito bem distribuídas, aliás, aqui, né, esses pontos que vocês estão vendo aí, né, os pontos, esse símbolo de furo, né, mas essas sondagens estão abrangendo uma parte fora da área construída, então não vai ter uma serventia para você nesse momento, tá? Então, dessa forma, vamos partir aqui do que a norma fala. Como que a gente vai definir aqui as quantidades dos furos de sondagem? A norma fala o seguinte, que para construções até 1.200 metros quadrados, você deve prever no mínimo um furo a cada 200 metros. Ou seja, até 1.200, você precisaria então 1.200 por 200, ou seja, no mínimo 6 furos de sondagem. E no caso nosso, é uma construção de 20 por 28, ou seja, ela tem 560 metros quadrados. Ou seja, arredondando para 600, ou seja, 3 furos. Mas veja que a norma, aqui na parte mais embaixo, ela fala, em quaisquer circunstâncias, o número mínimo de sondagens deve ser 2 para a área de projeção em planta do edifício até 200 metros quadrados. Ou seja, em qualquer situação, no mínimo 2 furos de sondagem. E a outra situação, 3 para áreas entre 200 e 400 metros quadrados, ou seja, até 200 você tem que fazer no mínimo 2 furos de sondagem. Até 400, no mínimo 3 furos de sondagem. E o nosso caso aqui, veja, 560 metros, daria, né, fazendo a conta dos 560 por 200, daria um pouco mais de 2 sondagens. Mas aí você cai nessa situação de ter no mínimo 3 furos de sondagens para áreas maiores, tá? Então, no caso aqui, nós teremos que fazer 3 furos de sondagem para atender essa nossa situação. Outra coisa importante, e a disposição desses furos de sondagem no terreno? Veja que o que nós queremos com a alocação dos furos de sondagem é uma boa abrangência, um reconhecimento adequado do subsolo, o melhor possível, né, que você tiver do terreno, para poder fazer um bom projeto de fundação. E você pode fazer uma distribuição igual, né, na fase de estudo preliminar. A norma ainda faculta isso. Olha, se você estiver na fase de estudo preliminar, você pode distribuir, né, de forma homogênea.
Porém, se você estiver na fase do projeto executivo, de repente você está construindo um edifício e você tem, por exemplo, os pilares ou o pilar da caixa dos elevadores. É um pilar muito importante para a estrutura. Então, é um pilar que você não pode ter a mínima possibilidade de um equívoco. Então, ou seja, de repente você vai focar furos de sondagem naquela região do poço dos elevadores, porque ali você sabe que tem pilares importantes para o quê? A estabilidade da estrutura. Outra questão é quando o número de sondagens for superior a 3, não devem ser dispostas em um mesmo alinhamento. Ou seja, quando você tiver 3 ou mais, é essa situação que eu estou de novo marcando aí. Eu estou pegando aquela área a construir e estou colocando aqui 4 sondagens em linha, em diagonal. Isso daqui seria um erro, né, de especificação de locação de sondagem. Você não deve fazer dessa forma. Tá? Continuando, vou mostrar para vocês a situação que seria o desejável para o caso que eu mostrei. Vou apresentar a solução. Né? Então, nesse caso, nós temos a grande área do terreno, né, que está marcado aqui por o marrom mais forte, e a área da construção, que é essa 20 por 28, então uma tonalidade de marrom mais leve, você vê que eu fiz a disposição das sondagens, no mínimo 3, ok? E coloquei elas desalinhadas, de maneira que a gente consiga ter mais de um plano, que se a gente coloca em alinhamento, nós vamos ter um único plano de sondagens. Os planos se formam a partir de 2 furos de sondagem. Então, nessa situação, nós conseguimos ter vários planos para entender o quê? A variação das camadas de cada tipo de solo em profundidade. Então, por isso que a distribuição elas têm que ser desencontradas, da forma como eu estou colocando aqui. Não pode estar no mesmo alinhamento. Inclusive, a norma 8036, ela fala para não fazer exatamente isso, tá? Então, resumindo o projeto de investigação geotécnica, por exemplo, a construção de casas, sobrados e edifícios, ou seja, você deve apresentar o seguinte nesse projeto. Esse projeto, ou se você estiver analisando um projeto, ele tem que ter o quê? A quantidade de furos de sondagem, respeitando o quê? Os mínimos necessários que a norma estabelece em função da área. A locação dessas sondagens também, conforme eu falei aqui, da questão da disposição, de não pode estar no mesmo alinhamento, tudo mais, ou seja, para você formar planos que você possa verificar o aumento ou a diminuição da espessura das camadas dos tipos de solo que tem em profundidade. E também deve conter o que nesse projeto de investigação geotécnica? Qual é o critério de paralisação que deve ser obedecido? Então, por exemplo, esse critério de paralisação não está na programação aqui, na norma de programação, mas ele está lá na 6484 e tem alguns critérios. Mas, por exemplo, para a construção de uma casa, você não pode adotar um critério de paralisação de encontrar, por exemplo, impenetrável. Então, aqui, normalmente, a gente faz em função do quê? Um outro vídeo eu falei o quê? Do pré-dimensionamento da fundação. Então, você tem uma expectativa de profundidade dessa fundação e você vai fazer o quê? Um furo de sondagem que vai além dessa estimativa que você tem das suas fundações, né, pré-dimensionadas, e da expectativa de abrangência do bulbo, de tensões, de dissipação dessas cargas dessa fundação. Então, ou seja, essa sondagem você vai ser pelo que a gente chama de por profundidade estabelecida. Então aí você precisa de uma assessoria técnica para estabelecer isso, tá? Porque vai precisar de um pré-dimensionamento para ter uma expectativa de profundidade e assim você estabelecer então esses 3 condicionantes para um bom projeto de investigação geotécnica e para você que até que é proprietário contratar esse serviço. Você não pode contratar valor cheio e não sabendo quantos furos o contratante vai fazer, né, o contratado vai fazer. Você não pode deixar ao livre-arbítrio a alocação, que pontos de sondagem que ele vai fazer e qual a profundidade que vai fazer. Ou seja, você acaba pagando sem saber o que de fato está sendo contratado. Então fica a dica aqui, esteja muito bem assessorado tecnicamente para que essas questões estejam muito claras e o seu contrato para prospecção do seu terreno, investigação do subsolo do seu terreno, da sua construção, fique muito bem feito e executado. Ok? Então era isso que eu tinha para você hoje. Até a próxima.